Você já parou para pensar se o seu dinheiro está mesmo preparado para enfrentar uma crise global? Nas últimas semanas, o que iniciou apenas como uma tensão comercial virou um terremoto nas relações entre Brasil e os Estados Unidos. Num vídeo recente aqui do canal, nós explicamos em detalhes o chamado tarifaço, que foi a onda de tarifas comerciais dos Estados Unidos contra diversos países do mundo desde a posse do presidente Trump no início do ano. Mas só que agora essa onda virou um verdadeiro tsunami, acertando em cheio o Brasil e abalando uma relação que, até então, era marcada por diplomacia e acordos pacíficos. No vídeo de hoje, nós vamos atualizar essa pauta, entendendo o que mudou desde o último vídeo e o que pode acontecer a seguir. No dia 30 de julho de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, confirmando a ameaça feita lá no início do mês. Essa medida ela deve entrar em vigor no dia 6 de agosto, 7 dias após a assinatura do decreto. O Trump justificou a ação como emergência nacional devido a políticas e ações do governo brasileiro que ele considera incomuns e extraordinárias, que estariam prejudicando empresas americanas, a liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e até a política econômica dos Estados Unidos com outros parceiros. Outro ponto central na justificativa do Trump foi a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento americano alega perseguição, intimidação, censura e processo politicamente motivados, contra o Bolsonaro e milhares dos seus apoiadores. Segundo Trump, isso configuraria uma grave violação aos direitos humanos e o enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil. Além disso, a Casa Branca citou decisões de autoridades brasileiras que teriam interferido na liberdade de expressão de pessoas dos Estados Unidos, em clara referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusado pelos Estados Unidos de censurar publicações de cidadãos americanos em redes sociais e também de punir quem não obedecesse às ordens dele. Para embasar legalmente essas duras medidas, o governo americano invocou leis de emergência, como a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, lá de 1977. Essa lei dá poder ao presidente americano de tomar ações econômicas extraordinárias diante de ameaças estrangeiras. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos declarou ainda que Moraes lidera uma campanha opressiva contra opositores e que age como juiz e júri de uma perseguição ilegal. E para esticar ainda mais a corda e o nível de tensão, eles enquadraram o Moraes numa lei, numa categoria chamada Magnitsky, que classifica como autoridades estrangeiras que abusam do poder contra direitos humanos. Na prática, o efeito dessa medida foi político, já que Trump condiciona o alívio comercial a algo que o Brasil dificilmente faria. Isso aumentou ainda mais o embaraço entre esses dois países. Desde o anúncio do tarifaço, lá no início de julho, setores inteiros da economia brasileira entraram em estado de alerta. Um dos exemplos mais emblemáticos desse drama foi o setor de defesa e armamento. E antes de continuar na pauta, vale fazer um parênteses. A discussão aqui vai muito além de ser contra ou a favor de civis terem o porte de arma. Quando a gente fala da indústria bélica, estamos falando de um setor estratégico para a soberania nacional. É esse setor que garante fornecimento de equipamentos essenciais para proteger fronteiras, manter a ordem interna e, principalmente, garantir a capacidade de resposta do país em um cenário de conflito. Ou seja, não é sobre segurança civil, é sobre segurança nacional. E entre as empresas mais afetadas está a Taurus, a maior fabricante de armas de fogo do Brasil. Ela tem hoje uma dependência altíssima ao mercado americano. Para você ter uma ideia, cerca de 90% das pistolas fabricadas pela Taurus vão direto para os Estados Unidos. Só no ano passado foram mais de 200 mil unidades vendidas para o mercado americano. Com a tarifa de 50%, esses produtos ficam muito mais caros para os compradores americanos. Isso tira completamente a competitividade da Taurus frente às outras empresas do mercado. Na prática, isso pode levar a Taurus a perder seu principal mercado e, segundo seus próprios executivos, até a comprometer a viabilidade da operação se a tarifa for mantida por muito tempo. Mas a Taurus é apenas um exemplo. Outros setores exportadores também reagiram à notícia. Produtores de carne bovina, café e indústrias de diversos segmentos começaram a calcular prejuízos caso o tarifaço fosse implementado tal
tal como foi anunciado. E claro, esses setores já começaram a pensar em como repassar isso para os preços finais. De lá do Planalto Central também rola um clima de urgência para que o governo Lula consiga adiar a vigência das tarifas. Como veremos mais à frente aqui, essa articulação gerou alguns resultados, mas não suficientes para eliminar todas as preocupações. Para entender o porquê o Trump aposta forte no tarifaço, é importante lembrar que ele também enfrenta pressões internas nos Estados Unidos. Como falamos em vídeos anteriores aqui no canal, a economia americana passa por um momento muito delicado. Inflação resistente, juros altos e uma ameaça de desaceleração no horizonte. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vem subindo juros desde 2022 para conter a inflação. Na última reunião da semana passada, o Fed manteve a taxa de juros básicas no intervalo de 4,25 e 4,50 no ano pela quinta vez. Apesar do nível elevado, a inflação ainda não voltou totalmente à meta. E já na Casa Branca, o Trump vem pressionando abertamente o Fed por cortes de juros para estimular a economia. O presidente do Fed, Jerome Powell, ele não tem sido nem um pouco poupado dos ataques feitos pelo presidente Trump. No dia 31 de julho, após o Fed decidir segurar os juros, o Trump foi às redes sociais em um ataque direto a Powell, chamando de muito estúpido e muito político para o cargo, culpando-o por supostos prejuízos em trilhões de dólares. Esse embate revela um país dividido. De um lado, Trump e seus aliados, que pressionam por medidas econômicas de curto prazo, como juros mais baixos. E do outro lado, instituições como o Fed, resistindo a interferências políticas. Tudo isso ajuda a explicar por que a política americana está cada vez mais polarizada. É praticamente um nós contra eles. E nesse cenário, um dos discursos de maior apelo é justamente o endurecimento de relações com governos estrangeiros, percebido como hostis aos interesses dos Estados Unidos. E aí entra o tarifaço contra o Brasil, porque mais que uma medida de protecionismo econômico, essa decisão cumpre um papel estratégico no lema de soberania americana. Economicamente falando, a estratégia é arriscada. Os Estados Unidos hoje estão com uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. E mais, a economia americana praticamente não tem capacidade ociosa. Na prática, isso quer dizer que as empresas já estão produzindo no limite, no máximo que elas podem. Mesmo que quisessem produzir mais, com a estrutura de hoje, simplesmente não seria possível. Aqui entra a lógica da escassez. Quando tem mais gente querendo comprar do que a capacidade de entrega, o preço vira o filtro dessa operação, vira o equilíbrio dessa balança. E sem margem para produzir mais, os preços acabam fazendo o quê? Subindo. E aí, só continua comprando quem pode pagar mais. É exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos e por isso o Fed, mesmo pressionado politicamente, resiste a cortar juros agora. Estudos já mostram que a taxa de juros neutra dos Estados Unidos mudou. Em outras palavras, isso quer dizer que a economia americana, do jeito que está hoje, já não consegue crescer sem que haja pressão sobre os preços. E em resumo, o Trump briga com o Banco Central por juros mais baixos, mas ao mesmo tempo impõe tarifas que podem fazer subir os preços e afastar ainda mais a possibilidade do Fed diminuir a taxa de juros. Então, do ponto de vista econômico, isso pode ser um tiro no próprio pé. De qualquer forma, o que antes parecia só uma ameaça se concretizou na semana passada com a assinatura do decreto. E a partir daí, o jogo mudou. Porque, como você vai ver agora, essa decisão já começou a trazer consequências reais para as empresas, empregos e até para a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Um dia antes da assinatura, diretamente de Wall Street, veio um pronunciamento bem importante. O banco de investimento Morgan Stanley divulgou um relatório alertando investidores para não ignorarem os impactos das tarifas. Segundo o relatório, enquanto muitos no mercado financeiro estavam achando que tudo se resolveria, os efeitos econômicos seguem incertos e são potencialmente graves. O banco listou ainda 3 motivos para manter a guarda bem alta. O primeiro deles, o impacto macroeconômico das tarifas de Trump ainda não foi totalmente mensurado. O segundo, há outras disputas comerciais iminentes, com China, Canadá, México, que podem agravar a situação no mesmo prazo. E terceiro, efeitos setoriais não estão inteiramente precificados, ou seja, alguns setores podem sentir o efeito mais para frente. O banco projetou também que, se plenamente efetivadas, as novas tarifas representariam o maior aumento de impostos em décadas nos Estados Unidos, elevando a carga tributária em mais de
2,5% do PIB americano e possivelmente reduzindo o crescimento do PIB dos Estados Unidos entre 1% e 2%. Isso poderia até levar a economia americana à estagnação ou uma recessão leve. Ou seja, os investidores devem se preparar para a volatilidade e se antecipar com portfólios diversificados, aproveitando eventuais quedas do mercado como oportunidade de compra, mas mantendo cautela diante de um cenário político-econômico bastante incerto. E com tudo isso que a gente está vendo, fica cada vez mais claro. Tem muita coisa no mercado que está fora do seu controle. Porque, convenhamos, você não tem como prever se o presidente dos Estados Unidos vai soltar um tarifaço do nada. Não tem como saber se vai estourar uma guerra comercial. Ou seja, a próxima crise vai vir por conta de um tweet. Mas tem coisa que está totalmente nas suas mãos, a forma como você se protege. E aqui vai um conselho. Em vez de tentar adivinhar o que vai acontecer, monte uma carteira que te proteja justamente do que você não consegue prever. E se você não sabe por onde começar, eu te ofereço um caminho pronto, a Arca, um fundo de previdência diversificado com uma estratégia que já vem pronta, sem que você precise se preocupar ou ficar buscando sozinho os melhores ativos e nem onde reinvestir os juros e dividendos dos seus investimentos. Aqui a gente já faz isso para você com eficiência estratégica e uma gestão profissional. Nossa estratégia conta com renda fixa, com ações brasileiras que no atual cenário podem ter um bom desconto e podem aproveitar a virada da bolsa, com ativos do exterior que te protegem de uma volatilidade cambial e também com fundos imobiliários que te garantem uma renda passiva. Tudo dentro de um único investimento. Então, se você quer passar por essa crise sem grandes perdas, faz um favor para si mesmo e vem conhecer a Arca. Você pode começar com R$100 direto pelo aplicativo da Grão. E também, estamos em outras plataformas de parceiros, como BTG e XP. E se isso faz sentido para você, vem conhecer a nossa estratégia. Bom, mas voltando, quando o Trump finalmente assinou o decreto no final da semana passada, ele trouxe uma surpresa positiva, uma lista imensa de exceções. Foram 694 itens poupados dessa lista. Muitos setores respiraram aliviados por estarem fora desse tarifaço adicional, dos produtores de laranja à aviação, do setor de papel e celulose a fertilizantes. Também foram poupados produtos de energia, como o petróleo cru, o que permite que as exportações do Brasil para os Estados Unidos, que estavam suspensas, possam ser retomadas. Já a fabricante de aeronaves Embraer retomou o fôlego após entrar na lista de exceções, já que poderão seguir com os 10% de tarifa anterior. Segundo a Câmara Americana de Comércio, essas exceções abrangem cerca de 43,4% do valor total das exportações brasileiras para os Estados Unidos, o que representa cerca de 18,4 bilhões de dólares. Ou seja, quase metade das vendas brasileiras ficou livre da tarifa extra, o que ajuda a suavizar o impacto imediato. Esse cenário levou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a afirmar que o decreto veio melhor do que se esperava, ainda que bem longe do ideal. Também houve alívio imediato na Bolsa Brasileira. De qualquer forma, o clima permanece de cautela. No outro oposto da lista de isenções, é preciso dizer que muitos setores importantes foram deixados de fora e vão pagar a tarifa cheia de 50%. Os dois casos mais críticos são os setores de café e de carne bovina, produtos essenciais na pauta exportadora brasileira. Só a título de curiosidade e para que você possa mensurar o impacto, no primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou 1,1 bilhão em café para os Estados Unidos, se tornando o terceiro maior produto em valor nas vendas para os Estados Unidos. Na carne bovina, foram 790 milhões de carne bovina, que é cerca de 12% de toda a exportação de carne bovina do Brasil, que acaba indo para o setor norte-americano. Enquanto no café, esse número representa, só para vocês terem uma ideia, 16%. Ou seja, são mercados extremamente relevantes. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, ele ventilou a possibilidade de tarifa zero para os produtos agrícolas que os Estados Unidos não produzem internamente. Isso poderia excluir itens como café e frutas tropicais dessa nossa conta aqui. Nos últimos 10 anos, os investimentos brasileiros nos Estados Unidos cresceram mais de 50% de acordo com a Confederação da Indústria Nacional. Somente nos últimos 5 anos foram anunciados 3,3 bilhões em novos projetos, consolidando o país como o principal destino de investimentos dos brasileiros. Agora, o tarifaço obriga muitas companhias a recalcular a sua rota. Em julho, durante uma visita do premier indiano ao Brasil, diversos acordos de cooperação foram assinados, como nos setores de segurança, energia e tecnologia. Além disso, entrou na discussão aumentar a exportação de petróleo brasileiro para a Índia, aproveitando
brechas criadas pelas sanções americanas. Hoje, apenas 1% do petróleo importado pela Índia vem do Brasil, o que indica grande potencial de ganho de mercado. O plano inclui diversificar a pauta agrícola exportadora à Índia e ampliar o acordo comercial Mercosul-Índia, que hoje abrange só 14% das exportações brasileiras, limitando-se a 450 produtos. Em resumo, o tarifaço do Trump acabou incentivando o Brasil a olhar mais para os outros mercados emergentes e buscar uma parceria estratégica fora da órbita dos Estados Unidos. Bom, conclusão e próximos passos. Com o decreto do Trump em vigor a partir do dia 6 de agosto, a disputa entra numa fase crítica. Nos bastidores, negociações seguem a todo vapor. O Haddad tem reunião agendada com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos nos próximos dias e não se descarta um encontro direto entre Lula e Trump se o impasse se prolongar. O Brasil ele promete contestar juridicamente o tarifaço, inclusive via OMC se necessário, e continua articulando apoio de parceiros internos e externos para pressionar por uma solução diplomática. E enquanto isso, as empresas e investidores dos dois países tentam se adaptar, torcendo para que o bom senso prevaleça antes que os danos se aprofundem. De qualquer forma, essa novela trouxe uma lição valiosa. Eventos globais podem virar a sua carteira de cabeça para baixo do dia para a noite. Você não tem controle sobre uma guerra comercial repentina, mas pode controlar como se prepara. Em vez de tentar adivinhar o próximo passo do Trump ou de qualquer político do mundo, monte uma estratégia que te proteja, que proteja o seu patrimônio contra o inesperado. Comece hoje mesmo a construir a sua própria arca de segurança financeira. Com apenas R$100 já dá para começar diretamente pelo aplicativo da Grão, também disponível na XP e no BTG. Sem burocracia, sem taxa de entrada nem saída. Se você valoriza tranquilidade para atravessar a crise, baixe o aplicativo na descrição desse vídeo e venha conhecer a nossa estratégia. No fim das contas, navegar por mares revoltos faz parte do jogo, mas com o barco certo, você chega ao seu destino com segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.